Boa tarde, gente. Inicialmente quero agradecer a vocês que visualizaram o meu último vídeo e também espero que vocês gostem. Deixe os seus comentários dentro das normas, dentro das éticas, né, da educação que todos nós temos e que a gente possa dar continuidade a esse, vamos dizer assim, um esforço, né, de esclarecer, de lembrar. Eu sei que vocês sabem de tudo que eu vou falar, mas não custa nada dar uma relembrada. Como falei inicialmente, eu preciso de fazer uma retrospectiva, fazer um histórico, né, do que foi as consequências ou as causas, né, que levaram o Brasil a viver na sua maior crise de 1964 até 1985, que foi a chamada Revolução de 64 ou golpe militar. Não vamos entrar nesse conceito de definir o que é golpe, o que é revolução. Não vamos também questionar se foi um golpe ou se foi uma revolução. Isso aí ficaria uma coisa posterior e é mais uma filosofia que alguns conceitos que não nos levam a nada. Mas diante de todos esses episódios, o Brasil é um país, como eu falei, desde 1500 até o presente momento é um celeiro de crises, né? É uma crise atrás da outra, porque a elite sempre busca o interesse melhor para ela, quanto melhor para a elite, melhor, quanto melhor para os empresários. Eles nunca pensaram no povo. Mas imaginar, por exemplo, que as consequências da Revolução de 64, nós vivemos um período de 30 a 45 com a ditadura de Getúlio Vargas, a UDN, né, combatendo, e o PSD, mais ou menos dois partidos, PTB também, né? Mas vamos trabalhar de 46 a 1960. De 46 a 1960, historicamente, teve 10 presidentes nesse intervalo de 15, de 16 anos, vamos dizer assim. Né? É um exagero, porque não tinha como o país ir para frente, progredir com essa troca diária quase de presidentes. Né? Teve presidente que ficou 3 dias no governo. Somente 2, né, que completaram os seus mandatos de 5 anos, que foi o Dutra, que foi um dos piores presidentes, né, que nós já tivemos na nossa história, e Juscelino Kubitschek. Porque Carlos Luiz, Nereu Ramos, são tantos que a gente nem lembra assim de uma forma, a não ser que João Goulart, né, e toda essa Café Filho, enfim, não vamos deixar essa relação para a pesquisa posterior. O que acontece? Essa entrada e saída de presidentes era uma confusão, gera uma situação que o país não pode ter. Um Estado, para sobreviver, ele tem que ter progresso, tem que ter programa de desenvolvimento, investir em educação, investir em infraestrutura, investir em estradas, em ferrovias, né? Que um dos erros maiores que o nosso país teve é que não temos o investimento em ferrovias, né? Mas o que acontece? A principal causa dessa revolução, desse golpe de 64, sem dúvida nenhuma, foi a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele foi um homem muito competente, foi um excelente prefeito de São Paulo, era um intelectual, deixou obras, principalmente da língua portuguesa, né? Era um professor de língua portuguesa, conhecedor profundo da língua portuguesa, mas parece que quando ele chegou à presidência da República, o poder subiu a cabeça e ele tentou, vamos dizer assim, dar um autogolpe. O que ele fez? Ele disse, que ele não tinha diálogo com o Congresso, com os deputados e senadores, ele disse, eu vou dar um golpe, eu finjo que renuncio, o Congresso não aceita a minha renúncia e eu volto nos braços do povo. Só que o presidente do Congresso Nacional aceitou a renúncia e criou-se um impasse. Qual o impasse? Ele deixou, o Jânio Quadros espertamente mandou que o vice-presidente João Goulart fosse à China e à Rússia em missão comercial. Então ele foi lá fazer negócios, que é o papel, né, de embaixadores, vice-presidente da República, conversar, entrar em negociações com outros estados visando negócios, né, troca de tecnologia. Para isso que servem as nossas embaixadas, os nossos embaixadores, né, os nossos ministros de Relações Exteriores, como até há pouco tempo era o Ernesto Araújo, que eu confesso que ainda não sei o nome do novo embaixador. Sei que ele estava sediado na França e agora é o ministro das Relações Exteriores. Mas vamos lá. Quer dizer, aí os militares, a ala conservadora, principalmente
os agricultores, né, os grandes latifundiários, não aceitaram a assunção, ou seja, que com a renúncia de Jânio Quadros, quem teria que assumir era o vice-presidente. Como ele se encontrava na China e na Rússia, disseram, não, ele não pode porque ele vai assumir e ele é comunista, e era o medo do comunismo, essa coisa louca que até hoje a gente foge de comunismo, como se o comunismo fosse um bicho-papão. E que quando um dia eu vou fazer um estudo, ainda antes de morrer farei um estudo sobre o que é comunismo e capitalismo. Porque capitalismo é o bem de capital individual, você ser dono da sua própria propriedade, você ter o direito de propriedade, o direito de vir. No comunismo, você não, o Estado é que tem os bens de produção, e você trabalha para o Estado te remunera basicamente te dando alimentos, saúde, educação, né? Vamos entrar, porque o comunismo e o capitalismo são duas ciências que elas se contrastem. Uma compete com a outra e uma tenta justificar o erro ou o acerto da outra. Então, o capitalismo e o comunismo não são, na minha opinião, teorias políticas. Mas o Brasil, né, e a América Latina, começando pelos Estados Unidos, tomaram uma espécie de ojeriza ao comunismo. Né? E na década de 1950 teve a Revolução de Cuba, onde assumiu o ditador chamado Fidel Castro, né, e ele fez uma opção, né, para obedecer à União Soviética, que era vamos dizer assim, o Estado comunista do mundo. Os Estados Unidos, então, com medo de Cuba, achava que o Brasil também ia virar uma Cuba. Então começou a perseguir e ajudar a financiar extremistas de direita para que desestabilizassem os movimentos na América, principalmente no Brasil, que não tivesse acesso ao poder pessoas com vocações comunistas. Então os conservadores, né, resolveram vamos dizer assim, proibir ou não aceitar a ascensão, que João Goulart assumisse a presidência da República com a renúncia de Jânio Quadros. Acontece que fizeram um acordo entre eles lá no Congresso Nacional, de um dia para o outro, inventaram criar um sistema parlamentarista. O que é isso? O parlamentarismo, quem preside o país é um primeiro-ministro, que é um parlamentar, e ele assume, vamos dizer assim, o chefe de governo, ele que governa, ele que tem a manipulação do orçamento, é ele que vai cuidar das estradas, e o chefe de Estado, como seria é para receber embaixadores, receber presidentes de outros países. Então, isso no regime parlamentarista, que também é um regime que a gente pode, eu ainda vou conhecer mais e depois farei um vídeo sobre isso. O Brasil não tinha essa experiência. O Brasil vem republicano desde 1891, com inspiração nos Estados Unidos, que é o sistema presidencialista. O presidencialismo, a grosso modo, a gente pode dizer, é uma monarquia com prazo de validade. No caso, hoje nós, por exemplo, temos Bolsonaro, ele é monarca, ele é rei durante 4 anos. O que Bolsonaro sempre fala? Eu mando, eu mando, eu mando. Isso é poder monárquico, poder absoluto. Só que nós temos uma Constituição, e a Constituição no Estado Democrático de Direito, ela que tem os chefes de Estado, os chefes de governo, que se submetem à Constituição e não à Constituição ao presidente ou ao parlamento. Né? Então o que acontece? Eles criaram essa situação, um parlamentarismo, foi então Tancredo Neves, foi o primeiro-ministro, estava bem, governando bem, mas aí fizeram um plebiscito, esse plebiscito deu 9 milhões e poucos mil eleitores, disseram que não, que queriam presidencialismo, João Goulart ficou com o poder absoluto, de novo, voltou a ser o presidente da República. E o parlamentarismo foi vamos dizer assim, extinto com a devida vontade do povo. O povo se manifestou nessas eleições. A partir daí, então, criou-se uma confusão. De um lado, Leonel Brizola, Negrão de Lima, no Rio de Janeiro, né, Magalhães Pinto, governador de Minas, e o Exército, né, o primeiro Exército, segundo Exército, terceiro Exército, começaram Golbery Couto e Silva, Castelo Branco, todos aqueles generais que nossa história começaram a cogitar. E no dia 31 de março eles fizeram a revolução, extinguiram, né, vamos dizer assim, tiraram do governo o presidente João Goulart, ele foi embora, né, viajou, foi para Brasília no dia 31, mas depois foi embora para o Rio Grande do Sul e parece que foi morar nos últimos anos de sua vida no Uruguai. Né? E ficou o Mazzilli, né, que era deixa eu ver o nome dele, esqueci agora,
Ranieri Mazzilli era um deputado de São Paulo, foi 2 vezes presidente da Câmara, que ele assumiu lá também de Getúlio, depois assumiu. Mas o Ranieri Mazzilli, em abril de 64, eles fingia que governava. Porque quem na verdade mandava era uma junta militar, né? 3 generais, um da Marinha, um da Aeronáutica e do Exército, resolveram governar. No dia 9 de abril eles instituíram, né, vamos dizer assim, eles pegaram o ato institucional número 1, que foi, inicialmente não teve número, e eles realmente impuseram a revolução, eles confirmaram a revolução, né, eles chamaram de Revolução Vitoriosa, e foi interessante porque eles avocaram, né, o poder constituinte. Eles tomaram o poder constituinte do povo, que é do povo, é o povo que tem a capacidade de construir, de criar ou reformar uma Constituição, criar ou reformar um Estado. O movimento militar disse, não, o poder constituinte é nosso, nós temos o poder constituinte, o Senado e a Câmara não têm poderes, o poder é o poder que nós impomos, o Congresso tem que se impor a esse ato adicional, que o ato institucional é um documento que, em tese, é uma lei que, em tese, revoga a Constituição. Esse ato institucional número 1 foi muito rigoroso, teve um prazo de validade até 66, mas no dia 15 de abril de 64 assume Castelo Branco e começa aquelas velhas brigas, né? Porque ele, em pouco tempo, ele adia as eleições que estavam marcadas para outubro de 66, ele revoga para outubro de 67. Aí os governadores Carlos Lacerda, Magalhães Pinto rompem com ele e cada vez mais vai se fechando. Ele caça a maioria dos deputados e os líderes, né, da oposição, ele sai caçando. Na primeira leva ele caçou 102 deputados, né, 102 mandatos e suspendia os direitos políticos, entre eles Miguel Arraes, Aderbal Jurema e tantos outros. Só estou citando os pernambucanos para a gente lembrar. O que acontece? Ele, com essa cassação de mandato, ele vai tomando poder, ele vai assumindo os poderes, ele vai tendo autorização para fechar a Câmara, ele tem autorização para intervir nos estados, ele tem autorização para cassar mandato, ele tem autorização para suspender direitos políticos por 10 anos, tem autorização para suspender o habeas corpus, que é o remédio constitucional mais importante que nós temos, né? Porque o habeas corpus é quando você está sendo perseguido arbitrariamente ou acusado de um crime que você não cometeu, mas que o Poder Judiciário está insistindo com a sua prisão, você entra com habeas corpus e pede habeas corpus, quer dizer, me dá o meu corpo, né? Esse habeas corpus vem do Império Romano, da Inglaterra, há séculos. Ele é tão importante que não precisa do advogado, a capacidade postulante é de qualquer cidadão, né? Se qualquer cidadão que se sente ameaçado ou alguém está sendo ameaçado, ele conhece alguém que está sendo ameaçado dos seus direitos, ele pode requerer, ele pode solicitar um habeas corpus e o juiz é obrigado a aceitar. Não tem um modelo específico. Qualquer requerimento que você diga, olha, eu quero que a prisão de fulano é arbitrária, o juiz tem que obedecer, não precisa de advogado. Acontece que o STF de hoje está dificultando muito a obtenção de habeas corpus, né? O STF tem negado demais. Quando você pede um habeas corpus, o STF tem negado. Isso é um absurdo, porque um habeas corpus não pode ser negado. O juiz tem que conceder, tá? É obrigatório o juiz conceder o habeas corpus. Não pode também dificultar. Ele pode até negar se as condições não for para soltar aquela pessoa, mas dificultar o acesso ao judiciário, o juiz não pode, ele tem que aceitar aquele habeas corpus em qualquer circunstância. Bom, então o que acontece? O período militar vem Castelo Branco, né, termina Castelo Branco, foi um governo... Castelo Branco, ele era um intelectual, um homem muito inteligente, ele mantinha relações, né, assim, de amizade com o mundo inteiro, ele era amigo da intelectualidade do Rio, ele era muito amigo do povo que fazia teatro, de artistas, escritores, e que eram contra o regime ditatorial que estava vivendo naquele momento. Então, o que ele fazia? Ele inventava que tinha uma Constituição, ele fingia, a Constituição era apenas uma figura, de um documento que figurasse para o mundo, né, que a Inglaterra, os Estados Unidos, não percebesse que no Brasil existia uma ditadura.
Então ele fingia, ele mandava, o Congresso Nacional, ele caçava, chega a 40, 80% dos membros do Congresso Nacional foram caçados. Que poder tinha o Congresso de decidir? O Congresso Nacional, na Revolução de 64, não tinha autonomia, não tinha liberdade, então ele acatava as decisões que o presidente da República tomava. Então, por exemplo, a Constituição de 1967, ele deu um prazo de 40 dias, né, para que o Congresso Nacional votasse e aprovasse uma Constituição em 40 dias. Ele constituiu uma comissão de notáveis, a comissão fez um projeto, mas ele não acatou e ele instituiu o ministro da Justiça e disse: você faz uma Constituição. Fizeram uma Constituição, mandaram um projeto de Constituição, mandaram para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não tinha mais moral, assim, vamos dizer assim, capacidade de decidir. Então o Congresso Nacional pegou a Constituição de 67 e jogou, e aprovou, e promulgou. Então no dia 12 de janeiro de 66, ele mandou o projeto para o Congresso Nacional. No dia 24 de janeiro de 67, eles promulgaram a Constituição, mas foi uma Constituição fingida, não foi uma Constituição democrática, até porque o Congresso que estava exercendo o mandato não era um Congresso Constituinte. E o que acontece? Para fazer uma Constituição tem que se eleger um Congresso próprio, específico, para que ele elabore a Constituição. Mas ele não, ele pegou os deputados já caçados, os deputados quase só do governo, né, porque os do MDB ele praticamente caçou todos, aposentou, no caso Fernando Henrique Cardoso, na flor da idade, ele aposentaram Fernando Henrique Cardoso foi exilado, foi embora, né? Leonel Brizola, Miguel Arraes, todo mundo que tinha pensamento, ele mandava embora. Darcy Ribeiro invadia a faculdade, porque você não tinha opinião. Então tinha chamado de segurança nacional, que é um termo absolutamente vago, não tem qualquer motivo você agredia a segurança nacional. Agredia a segurança nacional. Então ele mandava você embora. Ele tirava você do Brasil, te exilava, ou te torturava. Os quartéis eram o centro de tortura. Claro que a tortura não é um fato somente referente a 1964. Ainda hoje, nas nossas delegacias, estão sendo milhares de pessoas torturadas, porque a sociedade brasileira ela é torturante. Veja o caso em 6 ou 7 anos, hoje tem uma estatística no estado de São Paulo, que mais de 3 mil crianças, né, no período de espaço de tempo, não sei se são 5 ou 3 anos, mais de 3 mil crianças perderam a vida pela tortura dos pais. Ora, quem tortura um menino de 4 anos, quando ele chega, dá um poder a um homem desse, de ser um delegado, de ser um investigador, se ele tortura o próprio filho, o enteado, o que é que ele não vai fazer com o preso que chega numa delegacia e é obrigado a confessar crime? Então a questão da tortura é uma questão que a sociedade brasileira aceita essa violência. Nós brasileiros somos muito violentos, porque é só você ver a violência contra a mulher, né? É um desastre. Acho que é o país do mundo que mais agride a mulher, né? E tortura essas crianças. Né? Então o que acontece? Essa violência de 64 ela ainda não foi afastada da sociedade brasileira, certo? Então o que acontece? Aí vem Médici, Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, Figueiredo, e vem esse processo todo dentro dessa violência. O ato institucional número 5, que é de 68, ele já tem a Constituição de 67, a Constituição de 67 é apenas um mero, tem lá os direitos fundamentais, direito à greve, direito a respeito à dignidade humana, e cadê? O ato institucional número 5 não tem nada disso, revoga tudo e diz, olha, e vamos dizer assim, e tome tortura, né? Vários jornalistas foram mortos, pessoas foram presas e torturadas exatamente pelo tal de Ustra de São Paulo, que foi o maior torturador. Os quartéis do Rio de Janeiro também foi um centro de tortura, né? E que torturaram muita gente, só porque você pensava diferente. Né? Então a gente não tem essa violência de hoje, é consequência desse desastre que foi a Revolução de 64. Essa ditadura, essa arrogância, né? Fechar os partidos políticos, ele exigia, por exemplo, para ser presidente do sindicato, você tinha uma ficha, se você tivesse algum problema político você não assumia, ele privava os professores de dar aula, ele fechava as faculdades, enfim, era uma coisa que
torturava as pessoas em nome de um chamado contra o comunismo. Né? E até hoje a gente ainda tem, né, pessoas que acham que a Revolução de 64 foi uma boa. Não, gente, não foi não. Não vamos dizer, porque no tempo da Revolução de 64 não tinha corrupção. Lê do engano, tinha muita corrupção. Só que naquele tempo a corrupção ela não podia ser divulgada como é hoje. Não podia ter uma CPI, não podia ter jornal. Os jornais tinham todo dia, o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo, o Jornal do Comércio. Antes de publicar vinha um censor. E só publicava aquilo que o censor aprovava. Então o que acontece? O Estado de São Paulo, o Globo, se vocês forem pegar na história, vão achar páginas e páginas inteiras com receitas de bolo, como fazer bolo de aipim, como fazer bolo de maisena, né? Porque eles não podiam publicar as notícias, porque o censor não deixava. Então a corrupção correu livre e solta e que nem ninguém se divulgou. Eu me lembro que no final já de 84, 85, eu estava no Rio de Janeiro, cheguei na Praça Tiradentes, tinha um escândalo, o jornal A Última Hora era um escândalo de um banqueiro que tinha feito um calote e que o banco ia quebrar. Eu comprei o jornal Última Hora na Praça Tiradentes. Quando eu cheguei na Praça São Salvador, o ônibus foi interceptado, a polícia entrou e tomou o jornal de todo mundo. Isso não é democracia. Mas a Constituição de 67 dizia que a gente vivia no Estado democrático. Ou seja, era uma forma de você mostrar ao mundo que você vivia numa democracia. Mas a eleição do governador era feita na Assembleia Legislativa, indicado pelo presidente da República, os prefeitos das capitais eram indicados pelo governador, né? E o presidente da República era eleito pelo Congresso. Um Congresso que não podia ser diferente. A oposição tinha que acatar, porque se não se discutisse, era cassado. Mandato. Então ele caçou muitos candidatos, se colocasse contra, isso aí, gente, não é uma crítica, é uma realidade. É porque esses estão nos anais da história. Não tem como você dizer que isso é mentira. O que eu estou falando aqui, estou falando com base conhecimento em livros, em revistas, em jornais que aconteciam naquela época. Né? Então você vê os governadores de Pernambuco, Heraldo Gueiros, enfim, todos foram indicados pelo presidente da República. Vê se tem um governador de Pernambuco eleito democraticamente do interior. Não, toda vez que teve eleições em Pernambuco, é sempre eleito um governador da capital. Por quê? Porque na capital, infelizmente, tem 4 milhões de eleitores e 1 milhão no resto do estado. Então, tem essa dificuldade, mas eu não vou falar disso agora não, eu vou continuar falando da Revolução de 64. Então, a Revolução ela durou, né, até 1985. Como assim? Porque o presidente Figueiredo assumiu em 79, o presidente Figueiredo era filho de Euclides Figueiredo, que teve seu pai que foi exilado. Então o presidente Figueiredo já vinha, desde o Geisel, né, que já vinha se dando um certo caminho para a reabertura, para que o povo votasse, o povo escolhesse os seus eleitores. Né? O presidente Figueiredo queria abrir o Congresso Nacional, mas depois de 5 anos ou 6 anos do seu governo. Só que a sociedade foi às ruas, em 83, 84, tem a emenda Dante de Oliveira, que foi uma emenda que pedia a reforma na Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69, que foi para muitos uma nova Constituição, mas para outros não. Eu entendo que a Constituição é de 67, com a emenda número 1 de 69. Mas essa emenda constitucional ela manteve toda a dureza do ato institucional número 5, né, que o governo continuou dentro do regime ditatorial. Além desses atos institucionais, tem os atos complementares, que eram pior. Foram 104, se eu não me engano, atos complementares, que eram horrores, onde caçavam os mandatos dos políticos, mandavam eles para fora. Mas em 79 e 80, ele começa a abrandar, porque a sociedade começa, os intelectuais, os estudantes começam a ter mais a cooperar com a sociedade civil se une e começa a brigar. Então, com a eleição, quando começou assim a eleição, o presidente Figueiredo queria, eu acho que era Mário Andreasa, o ministro dos Transportes, um homem muito legal, muito honesto, dizem, né, que morreu pobre, e foi ministro dos Transportes do governo Figueiredo, e era o candidato indicado por Figueiredo. Mas tinha o Aureliano Chaves, que era o vice-presidente Figueiredo, não queria. E começou, aí aparece Paulo Maluf, né, que tinha sido prefeito indicado
de São Paulo, e Paulo Maluf começa a surgir. Daí a sessão vem a campanha das diretas, e em 1985, né, no dia 15 de janeiro de 1985, tem a eleição indireta ainda no colégio eleitoral, mas com um candidato de oposição chamado Tancredo Neves, teve influência muito forte de Marco Maciel, nosso pernambucano. Marco Maciel, né, levou, né, fez o chamado Frente Liberal, né, e que comandou essa libertação, vamos dizer assim, né, eles não quiseram Paulo Maluf, e Paulo Maluf foi se isolando e acabou tendo como apenas um ou dois líderes. O líder mais fiel dele era Nelson Marquesan, que foi um político muito de direita, muito leal ao presidente Figueiredo, e também a candidatura de Tancredo Neves. A candidatura de Tancredo Neves foi vitoriosa, ele fez um discurso muito importante no dia 15 de janeiro de 1985, e depois foi viajar para a Europa, fez uma viagem à Europa e voltou, mas infelizmente no dia 13 e 14 de março, quando ele já estava fazendo os preparatórios, né, já ia fazer a missa, assistir a missa de comemoração a sua posse no dia 15, ele passa mal e é internado às pressas no hospital em Brasília e é submetido, dizem, né, que foi um erro médico, e foi transferido para São Paulo, e depois, no dia 21 de abril de 85, veio a falecer. Na confusão, fizeram um acordo, né, Ulisses Guimarães não queria assumir, e o presidente Figueiredo disse que não dava a presidência a Ulisses Guimarães. Aí fizeram um acordo e ele disse que dava para José Sarney. Então assumiu José Sarney, tivemos a influência muito grande de um grande jurista, Afrânio Melo Franco, que foi para a televisão, às 5 horas da manhã, estava na TV Globo, dizendo que quem assume é o vice-eleito, Sarney, e Sarney assumiu. Sarney assumiu e passou, né, vamos dizer assim, cumpriu a promessa de Tancredo Neves, que disse que queria fazer uma constituinte, e de fato o Sarney fez uma emenda constitucional, convocou a constituinte de 86 e 87, essa constituinte trabalhou, montou a Constituição de 1988, que é o próximo assunto que eu vou falar. Para depois, então, é que eu vou falar sobre direito previdenciário e outros ramos de direito também, outros assuntos, mas o que eu quero deixar bem claro é que eu preciso fazer uma noção geral para que vocês não se fiquem perdidos. Pô, como é que agora você está falando da onde nasceu esse direito previdenciário? Por que nasceu? Quando nasceu? Então é importante, eu tenho essa preocupação de dar essa noção geral, né? Eu espero que vocês gostem desse meu vídeo. Como eu pedi inicialmente, eu quero fazer uma correção no vídeo passado. Eu falei que a escolha, né, de Brasília sendo o Planalto Central, a capital da República sendo o Planalto Central, era uma previsão da Constituição dos Estados Unidos. Lê de engano. Essa previsão vem no artigo 3º da Constituição de 1891. Né? E eu quero aqui me solidarizar a um radialista aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Júnior Albuquerque, que até eu apoiei para vereador em 2016, rompemos, estamos em outro lado, mas a gente se solidariza porque a gente não aceita a violência. Então, Júnior Albuquerque, eu me solidarizo com você e espero que o povo compreenda que pensar diferente, ser contrário, não é ser inimigo. No Estado democrático, você não elimina, não mata, não acaba com seu inimigo, e sim você apenas vence pela ideia, pelo convencimento, tá certo? Então eu quero que vocês, mais uma vez, me solidarizando, e outra coisa, eu quero que vocês continuem usando máscara, lavando as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Se cuidem, nós estamos vivendo uma onda muito perigosa do coronavírus, a vacinação vai ser muito lenta, ninguém vai ficar livre, principalmente os mais jovens. Está lá para talvez fevereiro de 2022, é muito tempo, então você se cuide. Eu vou me vacinar agora no dia 26, né, de abril, estou ansioso para isso. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário, não um agradecimento, mas o reconhecimento da importância dos agentes comunitários de saúde. Eu sei que é uma lei federal, né, o governo federal remunera os municípios para isso, mas os municípios, pelo menos o município de Taquaritinga do Norte, nesse aspecto, ele está fazendo um belo trabalho. Ontem mesmo minha irmã, que tem 72 anos, recebeu a segunda dose,
com uma enfermeira muito educada. E também minha mãe, que tem 98 anos, passou mal essa semana, e uma médica do município foi à casa dela e a medicou, e minha mãe está melhorando. Então isso é que é o município, né? O município tem que prestar esse tipo de atividade. Eu sou oposição ao município de Taquaritinga, ao prefeito de Taquaritinga do Norte especificamente, não sou contra o município, mas sim sou oposição ao prefeito de Taquaritinga do Norte, mas quero reconhecer que ele fez, para a questão de saúde, ele está atuando bem, pelo menos com o atendimento que ele deu à minha mãe, que tem 98 anos, ele não mandou uma médica, quer dizer, uma médica foi lá, não foi ele que mandou, mas ela foi porque foi chamada, prestou socorros e também a campanha de vacinação, de certa forma, está funcionando bem. Outros aspectos tenho críticas, mas eu quero fazer esse agradecimento principalmente ao Dida, né, que é o agente de saúde de Pedra Preta e que atende essa região, Serra dos Bois, Bandeira. Dido, meu abraço e cada vez mais sou seu fã, viu? Um abraço a todos.